Então, abra sua Bíblia, Colossenses capítulo 3. Eu convido toda a igreja a colocar-se de pé nesse instante. Nós vamos ler do primeiro versículo ao versículo 17. Colossenses capítulo 3. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é idolatria, porque essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivias nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com os seus feitos, e vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, humildade, mansidão e longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém. Você pode assentar-se. A pastora, ela fez menção de uma programação festiva que nós participamos na noite de ontem, por consequência da conclusão do curso de engenharia da Marcela, namorada do Marcelo. Como nós participamos também, há poucos dias atrás, da colação de grau da Gabriele, que foi também uma noite riquíssima, exuberante, e todos ali saímos felizes, porque a partir de então já não é mais tão somente uma estudante, agora já é uma profissional credenciada para exercer
suas atividades de nutrição. E por isso, todos quanto quiserem, pode contactar com a profissional, assim como também a profissional Marcela. E brevemente, se Deus assim nos abençoar, também teremos a solenidade de encerramento e festa de colação de grau do Marcelo. O Eric já concluiu também a sua faculdade, mas ainda não teve a sua colação de grau, né? Ainda vai ser em setembro. Mateus, ele se aproxima desse dia, dessa data, e nós estamos convictos que pela fé vai ser muito breve. Se Deus quiser, vai ser mais breve do que imaginamos. Mas uma coisa eu queria até deixar como sugestão para você, Mateus, para Eric, para Marcelo, que estão a caminho das suas respectivas colação de grau, é que nós vimos uma juventude na noite de ontem, foi uma coisa fantástica. Eu posso dizer a você que acho que eu não me recordo de ter participado de uma festa como foi, tão requintada, tão bem preparada, como foi na noite de ontem. Ali, o salão de festas nobre do tio Sam estava lotado, deviam ter aproximadamente umas 300 pessoas, pelo menos, e também um exército de garçons, de segurança, uma coisa linda demais. As famílias reunidas. Mas o que eu percebi é que, com o passar das horas, a coisa foi caminhando e daqui a pouco ela foi chegando aonde muitos jovens têm sido atraídos. Por exemplo, músicas, como é que se chama? Funk, aquele som, bum, bum, no nosso ouvido, que não dava nem para você conversar com uma pessoa do teu lado, fantástico. E as danças, depois, todo mundo inicialmente inibido, bastante moderado, requintado. As meninas, e isso me chamou a atenção, tinham uns saltos mais ou menos assim. E quando começou a, vamos dizer, incrementação da festa, a bombar, elas rapidamente, eu vi como elas são equipadas, né? Todas tinham uma sandalinha havaiana de sobressalente, trocaram o salto alto pela sandalinha havaiana e foram para dançar, que há de convir é muito legal, né? Mas eu fiquei imaginando, quem sabe Marcelo, quem sabe Eric, quem sabe Mateus, se assim como fomos levados a participar, até particularmente, eu diria que eu não me simpatizo com esse tipo de música, mas não tinha para onde correr. Eu estava intimado a ficar até o amanhecer, mexendo o pezinho para lá, mexendo o pezinho para cá. Eu fico imaginando se, ao invés de termos uma proposta como foi aquela, se essa geração entendesse que seria muito mais produtivo e até, eu diria, financeiramente na vida de cada formando,
Se ao invés de promover uma festa daquela natureza, que eu estou falando agora só na área musical, mas se promovesse um culto a Deus, um momento de oração, de louvor, eu tenho para mim que haveria um desdobramento totalmente diferente na vida daqueles jovens, assim como nós estamos falando em toda a geração atual. Nós entendemos, e a palavra do Senhor fala a esse respeito, que devemos fazer morrer as nossas paixões, a nossa natureza terrena, humana. E fica claro e notório que cada um de nós, para falar a verdade, somos extremamente carnais. Nós não somos essas pessoas espirituais que imaginamos que somos. Na verdade, se você traçar uma linha entre o carnal e o espiritual, você verá que somos muito mais tendenciosos às coisas da carne, às coisas do dia a dia, às coisas do mundo. É muito mais fácil, por exemplo, passarmos horas trabalhando por um objetivo, por um propósito que possa nos trazer, entre aspas, um bom e um bem-estar na nossa vida. Todos nós somos assim, trabalhamos, ou pelo menos ansiamos por trabalhar, por receber um bom salário ou uma boa recompensa pelo trabalho, e uma vez recebidos, vamos desfrutar, vamos adquirir bens, vamos viajar, vamos fazer isso, aquilo, outro, mas sempre pensando no nosso próprio bem-estar, pensando em satisfazer aos nossos desejos, porque nós somos assim. Não adianta, queridos, falar que somos diferentes, porque não é verdade. A natureza humana, ela é pervertida. A natureza humana, ela está sempre voltada para isto. Por quê? Porque nós fomos nascidos em pecados. Fomos gerados em pecado. Nós somos pecadores. E a palavra de Deus nos diz que o destino que nos aguardava era, como diz no verso 6, a ira de Deus. A ira de Deus não é contra você pessoalmente, mas é contra essa natureza carnal, essa natureza pervertida, contra essa natureza pecaminosa, contra essa facilidade que nós temos em nos distanciar de Deus, do que sermos novas criaturas, que, como diz o apóstolo Paulo, devêssemos nos revestir
dessa nova natureza. Por isso ele fala, olha, vocês já morreram. Todos aqui são batizados nas águas. Todos nós. Deveríamos estar vivendo uma nova vida. Estar vivendo uma nova conduta. Estar vivendo algo diferente no nosso dia a dia. E não como era no passado, como nós vimos aquela juventude ontem. Muito lindo. Mas, na verdade, elas estão expressando o que elas têm visto. Elas estão expressando daquilo que é o mundo, daquilo que é uma vida sem Deus. Elas não se preocupam em agradar a Deus. Não se preocupam. A pastora, eu estou falando assim que é para ficar melhor, né? Fez menção de uma jovem que estava lá dançando e, misericórdia, se abaixava e se levantava, chegava até puxar mais a saia para cima, para facilitar a flexibilização de desce, levanta na dança, que só demonstra que não tem Deus na vida daquela jovem. Eu compreendo porque eu também fui assim. Compreendo porque eu também vivi assim. Eu compreendo porque o Senhor me resgatou desse mundo tenebroso. Eu compreendo porque Deus me tirou das trevas e me trouxe para a luz. Eu compreendo porque hoje o Senhor nos convida e nos chama para viver uma nova vida em Cristo Jesus. Não para viver pelos padrões do mundo, pelos padrões do sistema do mundo. Pelo contrário, hoje, queridos, nós que somos lavados, remidos no sangue do Senhor, somos chamados para vivermos como cidadão dos céus aqui na terra. Nós somos embaixadores de Deus sobre a terra. A igreja, ela foi chamada e foi estabelecida por Deus como um povo diferente dos demais de sobre a face da terra. A igreja não é para viver da mesma maneira como vivem a sociedade. Eu participei de um encontro político na quinta-feira, lá no Canto do Rio. Muito bem, mas aquilo ali é um encontro político. Eu sei que eu fui ali e sei do que ia se falar naquele lugar. E aquelas pessoas estavam imbuídas daquele projeto que eles estão defendendo. Tudo bem. Mas é diferente quando Deus nos chama para participarmos da igreja dele, participarmos da obra dele, participarmos do mover do Espírito dele sobre a terra. Não é a mesma coisa. Eu poderia até eventualmente participar. Poderia, mas graças a Deus nunca me atraí quanto a isso por uma instituição partidária, política. Mas poderia. Não é ilegal, é legítimo. Mas melhor é saber que eu faço parte do corpo de Cristo. É saber que eu sou membro do corpo de Cristo, membro da igreja do Senhor. É saber que Deus me diz assim: olha, meu filho, minha filha, porque você faz parte do meu corpo,
você deve se revestir, deve andar, deve agir, deve pensar como eleito de Deus e não como cidadão desse mundo. Vocês devem pensar nas coisas que são eternas e não nas que são temporais. Vocês devem nutrir a vida de vocês, e o verso de número 16 fala claramente a esse respeito, com a palavra de Deus. Você sabia que a palavra de Deus é o alimento da sua alma, do seu espírito? Mas ela devesse habitar em cada um de nós de tal maneira que os meus pensamentos, eles vão expressar do que eu tenho dentro de mim. E a Bíblia diz que você é o que você pensa que você é. Se você pensa que você é um fracassado, você vai ser fracassado. Porque é o que está predominando no seu pensamento. Se você pensa que as coisas não dão certo para você, não vão dar certo para você. Porque elas estão predominando no seu pensamento. O seu pensamento só pensa dessa maneira, de forma negativa, de forma pessimista. Mas o Senhor diz, olha, se vocês viverem como a minha palavra afirma, e ela estiver enraizada em vocês e no seu pensamento, o seu pensamento vai ser diferente. E você, consequentemente, será também diferente. Você vai viver uma nova vida. Você vai viver o sobrenatural de Deus. Porque você vai pensar nas coisas de Deus, você vai pensar no mover de Deus, você vai estar, na verdade, com o seu coração ardendo, fervendo, como o coração de Deus. E o coração de Deus, ele palpita, ele arde por vidas para que sejam alcançadas. Se eu não penso nisso, se eu não priorizo isso, se eu não faço nem lembrança disso, na verdade, queridos, eu preciso rever a minha vida. Porque eu estou sendo não um eleito de Deus, mas, pasmem, posso estar vivendo como alguém que nunca teve uma experiência literal com Deus. Por isso, a palavra que o Senhor nos traz nessa noite, concluindo no verso 17, fala de maneira categórica: e tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus e Pai. Eu confio que Deus está levantando Mateus, Gabi, Marcelo, Eric. Mariana já teve sua festa de colação de grau? Já teve. Mas eu confio que Deus está levantando uma geração de jovens que vão propor ao grupo, à comissão organizadora dos seus eventos, suas festas de colação, de conclusão, vão propor, ao invés de fazermos um pagode,
uma festa assim assada, um funk fortíssimo. Nós vamos fazer um culto a Deus de gratidão, porque nós concluímos a nossa faculdade e agora o nosso destino está nas mãos do Senhor. Olha, quando fazemos assim, o próprio Deus escreve uma nova história na nossa vida. E eu confio no Senhor que, pelo menos nos nossos lares, na nossa família, os nossos filhos, e eu dou graças a Deus porque estão sendo criados e foram criados na casa do Senhor, nos princípios do Senhor, e por isso eu posso declarar o quanto eles serão bem-sucedidos na sua vida profissional, na sua vida ministerial, porque nós estamos aprendendo a priorizar aquilo que deve ser priorizado nas nossas vidas. E não existe nada que deve ser tão priorizado na minha e na sua vida como a presença de Deus. A palavra de Deus habite em vós ricamente. Que nesta noite o Espírito do Senhor esteja levantando uma geração como aquela de Samuel. Hoje, Deus fala com você, meu irmão, minha irmã, para que você possa revestir-se como eleito de Deus. Faça a diferença dentro do seu local de trabalho. Faça a diferença no seu ambiente acadêmico, no seu ambiente estudantil. Faça a diferença na sua vizinhança, no meio de sua família. Que todos possam ver em você, ver em mim, um homem, uma mulher segundo o coração de Deus. Pai, eu sei o quanto tem sido difícil para cada pessoa, Senhor, inclusive para mim mesmo, mas Tu tens nos ensinado que cada dia eu preciso combater o bom combate, e o bom combate, ele é travado principalmente na minha mente, Senhor. É uma batalha constante, uma batalha por ideais, por pensamentos, por imaginações. É uma batalha, Senhor, onde o próprio inimigo de nossas almas tem lançado os seus dardos. E nós vivemos nesse mundo decaído. Os nossos olhos estão vendo todas essas coisas, e quantas das vezes somos contagiados ou contaminados pelo que vemos, pelo que ouvimos. Mas o Senhor nos diz nesta noite: não foi assim que eu chamei você, não é dessa maneira que eu te nomeei, mas eu te dei o poder de ser chamado Filho de Deus. Eu te dei o poder e a presença do meu Espírito Santo para você andar como eleito de Deus, como aqueles que transportam a presença de Deus na sua vida, no seu dia a dia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Igreja do Senhor, lute para que
as coisas do dia a dia, as coisas que são pertencentes a este mundo tenebroso, as coisas que tão de perto nos assediam, para que elas sejam vencidas em nome do Senhor Jesus Cristo.